E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu tava pensando nesse assunto durante essa semana, né? E porque eu repostei alguns vídeos que eu fiz sobre alimentação e eu até tava, de certa forma, me olhando. Não que eu, né, tô assim, muito acima do peso, mas eu tô aí uns 10 quilos, aceitável, tá? Não entra ali em obesidade nem nada, não sinto dificuldade. Mas você, cara, 10 quilos a mais representa assim, um peso a mais, tá? Se você sabe o quanto você tinha a menos, tá? E obviamente isso tudo decorre por conta da pandemia, né? Muita coisa deu errada, continua dando errado, né? Não tem um sinal de melhora, claro, né? Infelizmente. Então a gente acaba tendo que fazer rearranjos, ajustes na alimentação, obviamente para você poder comer. Ainda se come bem, tá? De certa forma a gente, mas não é o ideal, aquele ideal que eu sempre quis, né? E que eu prego. Então assim, às vezes para contrabalancear a quantidade insuficiente de proteína que a gente deveria consumir, eu ainda tento consumir uma média alta, apesar de que eu não fico fazendo muito cálculo acerca disso, né? Mas eu vou tentar calcular, na realidade, a saúde do brasileiro, né? Porque o brasileiro tem adoecido tanto, né? Isso é evidente, né? Tipo assim, 40% do brasileiro hoje já sofre de sobrepeso, tá? 40% ou mais a depender do estado, como São Paulo, você tem esse número, ele é maior, né? Do que a média nacional, esse número acaba sendo maior. Então você tem tipo assim, aquele efeito americano que começou aqui, né, na década de 90, 2000, com a vinda dos fast food, agora é uma questão que, né, depois de 30 anos, 40 anos aí, ela tem se mostrado sim presente. Crianças já nascendo obesas, você tendo, né, um aumento considerável de cânceres e tudo mais, né? Coisa que não fazia parte da realidade do brasileiro de 50 anos atrás. E isso, obviamente, é preocupante, porque você tem uma sociedade que cada vez mais. Pessoal, entenda uma coisa: quanto mais doenças se proliferam, mais a ideia de as pessoas se afastarem de grandes centros se torna impossível. Tá? Vídeo exemplo. A maioria eu posso dizer assim, por conhecimento de causa aqui regional, a maioria dos idosos que migram do campo para a cidade é exatamente por questões de problema de saúde. Então, eu tenho que ir para a cidade porque fica mais perto do hospital. Basicamente isso. Então isso é uma realidade que prende as pessoas. E claro, existe todo um plano maquiavélico e tal. Plano não, né, cara? É um negócio muito evidente, muito claro de tudo que a gente já estudou. O que eu quero conversar com vocês mais aqui é a questão de botar isso na ponta, né? Da balança. E porque assim, os problemas alimentares, cara, eles vão muito além de uma questão de um problema de saúde. Porra, é coisa que afeta o cognitivo, sabe? De fato emburrece as pessoas, uma má alimentação, de fato mexe com o psicológico das pessoas, né, uma má alimentação. E há setores, há coisas que agridem mais a saúde mental feminina do que masculina. Né? Claro, dependendo do setor, você tem mais problemas que vai afetar o feminino, mais problemas que vai afetar aí o masculino. Tá? Mas em alguns problemas neurológicos, sim, acaba afetando mais as mulheres do que os homens. Tá? Não que existe um plano próprio para afetar as mulheres, não, é porque certas alimentações, né, vai afetar mais ou menos aí homens e mulheres em diversos setores, tá? E fatores. E eu vejo que as pessoas ficam preocupadas com espantalhos, com coisas que não afetam diretamente a sua saúde física e mental, tá? E, e assim, e tem um básico, um padrão. E será que a gente com a vida que a gente leva, com o salário que a gente ganha, a gente consegue manter o padrão? Eu tô falando aqui do pobre, tá? Do pobre de merda que ganha um salário mínimo ou até menos, tá? Você acha que essas pessoas. Por que essas pessoas são tão dependentes do sistema, são tão dependentes de um auxílio, são tão dependentes de um Bolsa Família, de um SUS? Porque, galera, alimentar de forma minimamente corrente, decente, acaba saindo caro. E esse é o problema, muitas vezes. Então, um exemplo, você tem aquela falácia de que o brasileiro consome muita carne. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. A gente vai aqui, claro, fazer cálculos grosseiros para conversar sobre, tá? Mas eu acho que é um assunto, sim, extremamente pertinente, tá certo? Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. Mas vamos lá. Em média, tá? Em média,
é o que bons estudos apontam, e é o que eu acredito. Um adulto, ele tem que comer no mínimo, tá? Não é o ideal, mas no mínimo para você assim, pô, eu tô me alimentando de forma que eu não vou ter déficit nenhum, tá? Então, no mínimo, você hoje tem que consumir 500 gramas de proteína, tá? Por dia. No mínimo. Pessoal, isso é o mínimo. Não é o ideal. É o mínimo, tá? Para você dizer assim, eu tenho uma quantidade suficiente de proteína que vai me levar pelo dia. Então, no mínimo. Então, pressupondo isso, que no mínimo você tem que consumir 500 gramas por dia de proteína, então a gente coloca 500 aqui, e a gente multiplica esse 500 por 365 dias, tá? Porque, sim, você tem que comer todo dia, então não tem folga, né? Então você tem aqui que, em média, um brasileiro, ele deveria comer, tá? O brasileiro adulto, ele deveria comer 182, 182 quilos de carne por ano, tá? O brasileiro, ele deveria consumir isso aqui, ó, 182 quilos de carne por ano, tá? Se é 182 quilos de carne por ano, eu vou arredondar aqui, tá? Como é que eu... 182, bom. 182 por ano, você divide isso aqui por 12, que vai dar mais ou menos 15 quilos de carne por mês. 15 quilos de carne por mês, tá? Vai anotando aí. Você tem que consumir 15 quilos de carne por mês. 15 quilos, e aí a gente pega vezes o valor do quilo da carne. Eu vou botar uma média, tá? Vamos botar uma carne de primeira, não a mais cara, mas a de entrada, que seria aí o colchão mole. Aqui o colchão mole tá mais ou menos isso aqui, R$ 37. Então você vai gastar só de carne por mês, tá? Isso aí é um adulto, pessoal. R$ 555. Isso aqui eu não tô colocando minha esposa, eu não tô colocando meus filhos. Ou seja, eu estou muito aquém disso aqui em questão de consumo de proteína. Muito, muito aquém mesmo. Tá? Claro, mulher pode consumir menos. Mas seria o ideal, é o mínimo. Então vamos supor que numa família de 4 pessoas como a minha, então seria 1 quilo de carne por dia. Então dobre esse valor. Então só de carne, tá? Eu deveria ter condições de comprar mais ou menos R$ 1.000 por mês. Isso aqui entraria na feira, R$ 1.000 por mês. E pronto, o gasto pararia aí. Então é um gasto até interessante para quem se alimenta corretamente, porque o gasto mais ou menos, cara, pessoal, eu estou botando, claro que esse valor ele pode diminuir muito, porque assim, você não vai comprar só o colchão mole por mês. Então, você vai comprar aqui um exemplo, o frango, que aí o valor por mês dessa carne aqui, tipo, porque o que é que eu recomendo para o pessoal fazer geralmente, tá? De 2 em 2 dias você intercala o tipo de carne que você vai consumir. É uma boa, tá? Ou você pode consumir 2 tipos de carne, então você vamos dizer 3 dias e meio, sim, uma e outra. Mas um exemplo, o frango tá R$ 15 o quilo, o porco varia demais, entre 14 e 18. Então você percebe que, obviamente, não vai ser os 1.000, tá? Vamos dizer aí, você vai gastar R$ 700, tá? Para você consumir, uma família de 4 pessoas consumir de forma mínima aquilo que é recomendado. Ou seja, então se um brasileiro adulto, ele precisa consumir para estar assim, ok, 182 quilos por ano, qual é a média de consumo de carne do brasileiro? Vamos ver aqui. Média de consumo de carne por pessoa no Brasil. Então, aqui, ó, nos últimos anos, o consumo de carne bovina despencou no país, tá? Então, existe um monte de campanha de lobby desgraçado. Em 2018, cada brasileiro comeu em média. Mano, isso é muito baixo, cara. Ah, o brasileiro come muita carne. Ah, porque tem que diminuir a carne. Caralho, no Brasil. Vou botar 2022, né? O peso médio de carcaças bovinas foi de. Cara, e eles abatem o boi bem cedo, né? Porque muito, muito. Eu pensava que era mais. Eu seria mais pesado, né? Mas não é.
Agora eu quero ver o consumo. Ó, é o menor. E você sabe o que é interessante? Você sabe o que é interessante? O consumo de carne é o menor em 26 anos. E a saúde do brasileiro tem melhorado? Perceba, tem melhorado ou tem piorado drasticamente, tá? Então aqui, ó, o consumo de carne chegou ao nível de 26 anos, segundo a projeção da Campanha Nacional de Abastecimento Conab. Durante o ano, a oferta per capita do país tem sido cerca de 24 pontos, de acordo com o estudo, quilos. A maior proporção registrada foi em 2006, quando havia uma disponibilidade de 42 quilos de carne bovina por pessoa em 1900. Cara, isso é muito baixo. Veja bem, você consumindo 500 gramas de carne por dia, daria um consumo anual de 182 quilos. Mano, o Brasil está em um patamar de 18 quilos atualmente. Ou seja, não tem como esse povo ter saúde. Não tem como. E claro, vai ter uma parcela privilegiada. Tá? Cara, eu vi um número diferente e não era tão baixo, velho. Eu tô assustado com esse número. Isso justifica muito a saúde do brasileiro. Tá, beleza. Consumo de carne. Consumo de carne. Eu vou botar aqui. É, por pessoa no Brasil. Não sei, cara. Não sei, tem alguma coisa. Ah, tá. Isso aqui. PDF? Sério? Tá. Se reduzirmos. Mas isso aqui tá com cara de coisa feminista, viu? Aí vai dizer que vai reduzir o desmatamento na Amazônia. O consumo de carne no Brasil é de 99 quilos per capita anuais, patamar similar dos países desenvolvidos. Para a carne bovina é de o consumo de carne, o consumo de carne. Então, assim, no geral, tá? Não é só bovina, beleza? É por isso que eu estranhei o número, muito baixo de consumo de carne bovina. Tá baixo, pra caramba. Mas mesmo assim, mesmo você colocando o consumo de todas as carnes, não passa de 99 quilos por pessoa. Ou seja, metade do que seria o ideal. O ideal é isso aqui, 182 quilos por pessoa. E pessoal, lembrando, isso aqui é uma média. Então deve ter gente que nem come carne, tá? Eu tô falando não é de opção, não. Eu tô falando de gente pobre mesmo, que às vezes não tem acesso a isso aqui. Vai comer uma salsicha, vai comer um ovo e não come carne de fato. Então você tem as pessoas sim subdesnutridas, tá? Porque. E o pessoal tem que entender também. Eu vou dar um exemplo. Tipo, o pessoal olha para país europeu e olha assim, não, o pessoal é padronizado. Galera, o que acontece no Brasil não é só uma questão de miscigenação, isso aí é papo furado. A sua estatura, a sua estrutura física está extremamente ligada à sua nutrição quando criança. E o Brasil é um país subdesnutrido, isso é um fato. Ó, eu pego crianças aqui da mesma idade, meu filho com 6 meses de idade, estava comendo carne de boi desfiada. Com 6 meses de idade. Tu pega a saúde aqui da minha filha, é um negócio absurdo. O pessoal fica assustado com minha filha com 11 meses. Já tentando andar, já presepando, não para, só para quando tá dormindo. Mas enquanto estiver acordada, eu falo, pô, tem uma menina aí na mesma idade dela, não consegue nem ficar sentada direito. Tá entendendo? Minha filha, eu também, mais ou menos na mesma idade do meu filho, eu falei, não, já começa a dar uma papinha de frango, já começa a dar um. Entendeu? Meu filho com 9 anos, tem um moleque mais velho que ele que é menor do que ele. E não é porque a família é baixa, não. A gente não é alto. A família do pessoal, mas é subdesnutrida as crianças. Então isso impacta demais a saúde do brasileiro. Impacta o raciocínio, a inteligência, a capacidade de absorver conteúdo. Então não é à toa. E aí fica nesse chororô. Então, ó, aí você pega aqui, ó, rebanho de, de abate do Brasil. Galera, é só para vocês se tornarem informados. Beleza. Ó, vamos supor que você, para ter uma alimentação bacana, tá, com um consumo de carne adequado, você vai gastar em média aí de 600 a 800 reais por mês, porque você não vai comprar só carne de boi, tá? E também você não vai querer luxar comprando só picanha, certo? Até porque picanha não é nem a melhor parte em questão de nutrição em si, tá?
Então você vai comprar ali as entranhas, muitas das vezes você vai comprar frango, você vai comprar porco também, você vai intercalar entre as carnes. Então vamos dizer que você vai gastar em média R$ 700. Aí, qual seria o complemento lógico aí para alimentação, né? Seria as hortaliças. Galera, talvez se você mora em uma cidade pequena, você tem ou aí em São Paulo, qualquer lugar que você tenha acesso ao Ceasa, e você vai comprar a verdura, geralmente você vai comprar da semana, você não compra do mês porque não dura, tá? Você vai comprar da semana. Cara, talvez você não vai gastar mais do que R$ 20, R$ 30 para comprar essa verdura, que é o complemento que vai com a carne. Então esse custo ele não é tão alto, tá? Das hortaliças, acaba saindo um pouco barato, a depender do que tu vai comprar para complemento aí na alimentação. Então, vamos dizer que uma alimentação adequada sairia em torno disso aí, tá? Vamos botar aí R$ 900, certo? Beleza. Como é que o pobre se alimenta direito com um salário mínimo? Quando ele ganha, tá? Que é um caso raro, um exemplo, de uma cidade pequena como essa, a pessoa ganhar um salário, trabalhando no comércio da cidade. É raro. Então, como é que essa pessoa se alimenta direito? Não se alimenta, pessoa. Não se alimenta. Aí é onde entra muito arroz, muito feijão, muito macarrão, entendeu? Porque não consegue ter uma alimentação adequada de proteína. Tá entendendo? Não consegue. Então você chega aqui, ó. O rebanho bovino do Brasil chega a 224 milhões de cabeças. Então, olha lá, um boi para abate, ele pesa em média, Aí tu acha que um boi alimenta muitas pessoas, tá? Lembra lá na informação que a gente pegou aqui que um boi adulto em média no Brasil, o arroba do boi de abate é em média 250 quilos, né? Arroba, não, peso médio de abate bovino. Bota isso aqui, ó. Tá, a média é essa aqui mesmo, ó. 250 a 300 quilos. Então, veja bem, um boi adulto, se um brasileiro, o correto, deveria consumir 182 quilos de carne por ano, um brasileiro adulto, então perceba que esse rebanho, ele não é muito para atender a população. Vamos dizer que um boi atende 2 pessoas por ano. Um boi atenderia 2 pessoas por ano. Um boi adulto de abate, tá? Ah, Didão, mas o boi fica mais. Tá, no geral, eles vão abater atingindo aí esse peso aí de mais ou menos 15 arrobas, tá? Então não vai passar disso. Então a média é essa mesmo, tá? A média é isso aqui. Então vamos dizer que um boi alimenta 2 pessoas. Sendo que esse rebanho do Brasil aqui, aí você pega aqui, ó. Quantos por cento do abate bovino brasileiro é exportado? Ou seja, esses 224, a exportação de carne bovina já apresenta 3% da exportação brasileira em um faturamento de 6 bilhões de reais. Representa 6% do produto interno bruto. Não, não é isso que eu quero. É superior. Com um movimento superior a 400 bilhões. Ah, pronto. Aqui, ó, em 2021, a exportação passou para 35% da produção, tá? O Brasil pode passar a exportar 35% em breve, tá? Da produção bovina do país, tá? Só que a carne bovina representa 3% das exportações, no caso geral. O Brasil exporta grão, exporta um monte de coisa. Mas do rebanho, 35% vai embora. Então você pega desses 224 milhões, tira 35%. Então você vê que o negócio piora ainda mais. Então realmente não há uma produção suficiente para alimentar a própria produção. E ainda é mandado parte disso para fora. Claro que é por questão de custo, tá? O boi vendido lá fora é muito mais caro do que o boi aqui dentro. Então a indústria agro aqui no Brasil acaba lucrando mais enviando do que aqui dentro, tá? Questões de burocracia do governo e tal, não vou entrar no mérito da questão se deveria exportar ou não, tá? Isso aí é outra história. Mas é a saída que esse pessoal tem. É claro que empresário não tá nem aí, tá pouco se fudendo
se brasileiro precisa comer e comer barato ou não. Tá? Isso aí é um fato. Não é meio papinho de política e tal, é um fato. Tá certo? Então vamos lá. Então vocês perceberam que a situação é bem complexa, é bem complicada quando se trata de você ter condições de alimentar corretamente, de se alimentar corretamente, se você quiser fazer um esforço para isso. E eu estou falando de pandemia. Mas, Gideão, se é tão caro, como é que você conseguia fazer antes? Pessoal, antes da pandemia, pessoal, a carne subiu 50% o valor. Carne de segunda, que hoje você compra aí de R$ 24, antes da pandemia eu comprava de 14. Então, olha que o custo, e o salário desvalorizou mais agora. Então, olha que o custo era muito mais baixo antes da pandemia do que agora. Então, dava. Por isso que eu estava conseguindo fazer. Então, agora, o rendimento é pouco e o custo das coisas alterou drasticamente. Então, percebe que para você manter, não é que é caro, é que tá caro você manter uma boa alimentação. Não é que era caro, não era, pessoal. Com R$ 500 você conseguia tranquilamente fazer isso tudo aí que eu tô falando agora. Até menos um pouco. Mas agora não dá mais. Agora não dá. Com menos de 800 você não consegue fazer. Entendeu? Então você percebe que é uma grande falácia de que o brasileiro consome muita carne. Não consome, pessoal. O brasileiro não consome. Uns podem consumir mais do que outros, mas o brasileiro, no geral, principalmente o trabalhador assalariado, não consome o suficiente para ter uma saúde longínqua. E aí vai chegar lá com 50 anos, 60 anos, todo fodido, com problema de memória, com Alzheimer, com uma série de doenças nas articulações, porque não teve uma boa alimentação. Né? E as crianças que nascem, nascem raquíticas. Né? Então tá aí. Eu espero que é só uma conversa para você realmente analisar como é que as coisas estão, tá? Das falácias que é falado, né? E aí você tem um lobby desgraçado, não, tem que parar de comer carne, tem que parar de comer carne. Vamos ver. Cara, o mundo vai pra putaria, a saúde do povo vai embora, sei lá, bicho. Mas é um caos absurdo o futuro. É o que eu tô vendo. Não tô enxergando um sinal de coisa boa, não. Massa preta aí de coisa ruim tá vindo, tá? Porque você vê, tem caído. E claro, é natural que o consumo de carne caiu entre 2021 e 2022 e vai continuar caindo em 2023 por um motivo muito óbvio, né? Ficou muito caro. Ficou muito caro. Vamos ver aí qual vai ser a cena dos próximos capítulos. Então deixe seu comentário aí pra gente ver qual é a realidade de vocês aí. Minha realidade é essa, tá? Não dá para manter.